Fala, moçada! Vocês estão belezinha? Bom, hoje é o segundo vídeo do canal Volo per Veritas e o tema é uma unanimidade, praticamente. As pessoas me pediram para falar sobre como que foi o meu processo para voar agrícola aqui nos Estados Unidos. Então, antes de eu contar essa história para vocês, eu vou deixar enfatizado alguns pontos. O primeiro gente, falou em voar nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, fora do Brasil, é falar inglês. Isso aí não tem como fugir. Acredito que em alguns países o espanhol seria suficiente, mas falando de Estados Unidos e Canadá e alguns países da Europa, creio eu, o inglês é indispensável. Então, vamos falar inglês, isso aí não tem muito choro nem vela, nem fita amarela. A segunda coisa para trabalhar num país estrangeiro, você vai precisar de um visto de trabalho. Esse visto, ele não existe uma maneira só de conseguir, né? Então, uma outra coisa que eu quero enfatizar também é que eu não sou especialista em imigração. Então, não baseiem-se somente na minha história, que esse não é o único jeito de se trabalhar fora do país, tá? É por isso que eu acho interessante eu contar a minha história, mas cada um tem uma situação que é muito particular, né? E aí a minha sugestão é sempre que você procure um advogado de imigração. Principalmente um advogado de imigração que tenha conhecimento de aviação. Tem muita gente que trabalha agenciando piloto, enfim, tem pessoas especialistas nessa área que vão te direcionar da maneira mais correta e eficaz para que você possa conseguir, seja o seu green card com a residência permanente, né, e o visto e a autorização para trabalhar, seja um visto de trabalho somente, pode ser também um visto de trabalho temporário. Eu tô olhando meio para fora aqui porque eu tô só esperando meu avião chegar para eu ir fazer um voo. Mas enquanto isso nós vamos conversando. Aliás, hoje é meu primeiro voo no Air Tractor 602, mas isso eu conto pra vocês depois. Então vamos lá. Eu tive toda a minha formação no Brasil, PP, PC, Multi, FR, INVA, Fisical, Agrícola, tudo no Brasil. E eu sempre tive vontade de voar fora do país. E a minha primeira intenção, o meu primeiro alvo, meu primeiro direcionamento foi para o Canadá. Eu cheguei a badecar uma safra lá e tinha a intenção de tirar as minhas licenças de voo e ser piloto agrícola lá. O Canadá tem uma necessidade e uma disponibilidade bem interessante de imigração para as pessoas que querem ir para lá. Então eu fui atraída por isso, achei bacana a oportunidade. Porém, eu sabia que eu não ia chegar já voando de cara. Porque, assim como aqui nos Estados Unidos, eu ia precisar de um visto de trabalho lá para poder voar. E o que acontece? Para contratar um piloto estrangeiro, tanto aqui quanto lá, a empresa tem que justificar por que ela está contratando um estrangeiro e não um nativo, uma pessoa da nacionalidade ali, né? Que nasceu ali no lugar. Então, você vai ter que... Tem até um documento... Labor Market Impact Assessment. Acho que é isso mesmo. Esse documento trata exatamente disso, que é quando a empresa apresenta para o governo a justificativa pela qual ela está contratando o estrangeiro. E aí, o que eu pensei na época do Canadá, né? Eu falei assim, eu vou precisar, então, de alguma maneira, conseguir um visto de trabalho, uma residência permanente no Canadá. E aí eu comecei a focar em outras coisas, já que eu sabia que eu não ia começar voando direto. Eu cheguei a fazer um curso de solda no Brasil, TIG, foi muito legal, é uma experiência bacana, porque eu fiz uma pesquisa, né, fui lendo e me informando e descobri que o Canadá contrata muita gente para construção. E eles têm essa necessidade de soldadores. Falei, bom, se é esse o jeito de eu arrumar emprego, beleza. Olhei emprego também para embalar legume em fazenda. Tem uns sites que você vai vendo as vagas disponíveis
E aí, às vezes, você vai aplicar para uma vaga, se a empresa tiver interesse em te chamar, a própria empresa vai ser o seu sponsor ali e apresentar para o governo o pedido de um visto de trabalho. Então, esse é um dos caminhos, tá? Existem outros, mas volto a dizer, um advogado de imigração é quem vai poder te orientar melhor. Então, eu fui olhando esse processo para voar no Canadá, e fui badecar lá uma safra. Eu achei interessante a experiência de badecar. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque muita gente às vezes me vê voando aqui e acha que eu nasci assim, virada pra lua com toda a sorte do mundo. E que foi rápido, fácil. E não é, é um processo que eu comecei, sei lá, em 2015, 2014 eu já tinha esse desejo. Então eu fui badecar. E eu estava disposta a fazer qualquer trabalho honesto que tivesse na face da terra. Como eu falei, eu poderia estar numa fazenda embalando legume, eu fui badecar, eu estava disposta a, sei lá, dar faxina, cuidar de criança, enfim. Qualquer coisa que fosse uma atividade honesta e que me desse o direito de ter um visto de trabalho. Que aí eu pensei, bom, uma vez eu fiz isso, eu continuo no país legalmente, que eu acho importante enfatizar isso, e vou tirar as minhas carteiras. E aí eu começo, como se diz, mexer o doce. Mas no meio de tudo isso eu conheci meu marido, que é americano. E aí a gente se casou, a gente começou a namorar, ficou noivo, se casou. E ele, como é piloto agrícola também, falou, olha, a gente tá casado, então vamos trabalhar juntos. Então eu larguei o plano Canadá de lado e comecei o meu processo aqui nos Estados Unidos. E agora, como que foi esse processo? É isso que eu vou contar pra vocês. Tá fazendo um barulho aqui porque o pessoal tá cortando a grama do aeroporto. A primeira coisa que a gente faz é o PP, né? Você vai convalidar a sua licença de PP. Então, é importante lembrar que você tem que estar com o seu exame médico brasileiro válido, o seu PP no Brasil válido e TEICAL. No Canadá é muito simples. Você manda os seus documentos pro departamento de transportes lá e se tiver tudo certinho, eles já te dão o papel, né? Convalidando a sua licença lá. Aqui eu não cheguei a fazer porque na época o meu ICAL estava vencido, então eles não aceitavam. Aí voltei, eu tava no Brasil já, depois me casei e tal, fiz o meu ICAL, passei, graças a Deus, né? E aí comecei com a papelada. Algumas coisas da papelada eu já fui fazendo no Brasil. Meu marido me ajudou muito, né? Que ele entrava no site da FAA, num minutinho ele achava as coisas, fez ali os formulários, mandou, pagamos a taxa. E aí, uma vez feito isso, você vai receber um e-mail, você vai fazer você vai marcar um horário com o representante da FAA e ele vai te dar um papel com a sua licença teoricamente convalidada, porém você precisa fazer 1 hora de ground school e 1 hora de voo com o instrutor credenciado, que é o que eles chamam, aqui não é INVA, é CFI, mas é um instrutor de voo credenciado. Isso porque aqui existe o cheque também, assim como no Brasil, o cheque a cada 2 anos para PP. Então, mesmo os americanos, a cada 2 anos, eles fazem o recheque e o PP. Tá lá, PP, mono, visual, convalidado, por exemplo. Então, a gente faz essa hora com o instrutor, 1 hora de ground, 1 hora de voo. E aí ele vai te dar um endorsement e tá feito. Esse é o processo para o PP. É relativamente bem simples. Você vai ter que correr atrás de umas coisinhas aí, mas enfim, nada, não é um bicho de 7 cabeças. Aí vamos para o PC, já que a pessoa quer ser piloto agrícola, né, tem que ter a carteira de piloto comercial. O piloto comercial, como você vai estar fazendo um treinamento de voo aqui, existe uma coisa chamada TSA Background Check. O que eles vão fazer? Eles vão checar os seus antecedentes criminais. Isso começou depois do 11 de setembro, quando aqueles terroristas vieram para cá, fizeram treinamento de voo aqui e praticaram aqueles atos de terrorismo. Então, os Estados Unidos deu uma apertada ali nessa questão de quando alguém vem para cá para fazer treinamento de voo.
Eles vão investigar, né, os seus antecedentes criminais, se você já foi preso, teve envolvimento com terrorismo, com tráfico de droga, se já foi deportado, lavagem de dinheiro. Eles olham essas coisas todas. E aí, uma vez estando tudo certo, você está autorizado a começar o seu treinamento. Mas também tem que fazer exame médico. Para o PP, pode ser o de segunda classe, tá? E o exame médico aqui é muito simples, gente. O pessoal aqui até brinca. O médico vai ver se você tá enxergando, escutando, andando. E, enfim, não é tão rigoroso quanto é no Brasil. Não tem nem exame de sangue, pra vocês terem ideia. Então é muito simples. Fez o exame médico, aí você vai procurar uma escola. Aí você vai ter que procurar um aeroclube, porque é obrigatório que você tenha 3 horas de treinamento. Essas 3 horas você vai ver as manobras que eles cobram no cheque. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Aí, antes de você começar o seu treinamento, o que precisa? Parte teórica. É uma banca, assim como a banca do Brasil. Você vai estudar meteorologia, teoria de voo, navegação, motores, enfim, tudo que a gente vê, aerodinâmica, peso, balanceamento, tudo que a gente vê no PC no Brasil, a gente estuda aqui também, claro, com as diferenças, principalmente de espaço aéreo, né? Para essa banca, você pode estudar por conta, isso é bacana. Então, você não precisa ir para uma escola e estar lá na sala de aula todo dia. Você vai comprar uns livros e tem uns sites também que eles preparam para essa banca. E preparam muito bem, diga-se de passagem. Eles têm para o PP, PC, PLA, para todas as licenças e carteiras, eles têm. E aí você, no meu caso, eu comprei, né? É como se você estivesse comprando um software. E aí eu comprei pro PC e fui estudando. Estudei nos livros e esse site é perguntas e respostas, mas eles têm um sistema de treinamento muito legal. Vale a pena, tá? E aí você vai fazer a banca, é feita no computador e você fica sabendo o resultado na hora e precisa de no mínimo 70% de aproveitamento. Passou nessa banca, você já vai receber um papel ali na hora, como eu gosto de brincar com meu filho, papel e documento. Então tá lá o papelzinho, o documento falando que você fez a banca, passou e tá pronto para voar, né? Estando os outros requisitos cumpridos. Aí você vai para uma escola de aviação, isso é conselho universal, né? Eu passei por isso aqui. Cuidado com a escola que só tem um avião. Eu passei, gente, tem um mosquito aqui, por isso que a gente pulveriza, né? Enfim, eu passei por isso. Eu fui voar numa escola, comecei a fazer 1 ou 2 horas eu fiz lá, e aí o avião deu um problema na hélice e ficou um tempão. E aí eu naquela pressa, por quê? Aquela autorização que eles dão no TSA Background Check, ela tem validade. E se demorar muito, ela vence. Então eu tive que procurar uma outra escola, porque eles não conseguiram consertar o avião a tempo. Aí eu fui procurar uma outra escola, eu já tinha feito as 3 horas, estaria teoricamente apta para o cheque, mas aí fui para uma outra escola, fiz mais 2 horinhas lá e fui fazer o cheque. Nessas 3 horas, que você vai treinar? Aqui, o que eles pedem no cheque de PC é um pouco diferente do Brasil. É até legal ressaltar isso. Eles pedem 8 preguiçoso, chandelle, curva de grande, que é curva de grande mesmo, stall, enfim, essas 3 horas são para te preparar para o voo de cheque. E aí eu fiz as 3 horas e foi muito bacana, eu fiz um monte de manobras e tudo. E aí marquei o cheque com um checador que é até um ex-militar. E aí, outra coisa que é importante ressaltar, aqui antes de você ir pro cheque, tem um cheque oral que é bem... exige bastante da pessoa que está sendo checada. Uma coisa bacana que me falaram se você terminar o cheque oral e ele falar pode ir pro avião, inspecionar e vamos voar, é porque você passou no cheque oral. Se você não passar, nem pro avião você não vai nem voar. No Brasil é mais ou menos assim também, né? Até onde eu sei, até onde eu me lembro. E essa prova oral, ele vai te perguntar tudo, pelo menos o meu checador me perguntou.
tudo de teoria de voo, aerodinâmica, navegação, as particularidades daquele avião que eu tava voando, o peso e balanceamento dele. Aí ele te fala, se chegar mais um passageiro, a gente pode colocar? Vai ter que penalizar combustível? Enfim, você vai ter que responder todas essas perguntas. Esse é outro motivo pelo qual eu procuro enfatizar pra moçada aí a questão do inglês, porque não adianta você ficar ali fazendo mímica pro cara que ele já vai te reprovar, né? Você tem que demonstrar conhecimento da língua o suficiente do idioma para você se comunicar e entender. E aí esse cheque oral é assim. Eu fiquei bem nervosa, mas aí na hora que ele falou pode fazer a inspeção no avião, eu falei, opa, então o Juju passou nessa fase. Aí fui pro avião e o cheque realmente foi tudo aquilo que eu tinha visto com os meus instrutores em relação às manobras. Passei no cheque. Aí chegou a minha linda carteira de tecido, eu fiquei toda serelepe, né? Falei, gente, que supimpa isso aqui. E tava toda feliz, mas ainda não estava pronta para ser uma piloto agrícola nos Estados Unidos. Por quê? Aí que vem a informação que cristão nenhum acha na internet, eu nunca achei, e parece que esse trem não está disponível em lugar nenhum. Se precisa de CAVAG, se não precisa de CAVAG, onde que faz CAVAG? Não precisa de CAVAG. Porém, contudo, todavia, entretanto, algumas pessoas aqui fazem o CAVAG, mesmo os americanos, tá? Alguns fazem, alguns não. É importante ressaltar. Por questões de seguro. A seguradora do avião, todo avião agrícola tem que ter seguro, a seguradora do avião, se eles verem que você não tem experiência agrícola ou não tem experiência naquele tipo de aeronave, eles não vão autorizar a empresa, não vão cobrir o seguro com aquele piloto específico voando. Então, algumas pessoas vão fazer o CAVAG por questões de seguro, mas não é obrigatório. O que é obrigatório? Aí vem outro pulo do gato. A licença de pesticida. Por que a gente não acha essa informação no site da FAA? Pelo menos eu nunca achei. Porque isso está atrelado ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e Departamento de Agricultura de cada estado. Você vai lá prestar uma prova para obter uma licença de aplicador de pesticida. Como que isso funciona? Cada estado tem leis diferentes para essa questão de pesticida e de defensivos agrícolas. Então, por exemplo, se você vai abrir uma empresa de paisagismo para cuidar de jardins urbanos e envolve a aplicação de pesticida, você vai precisar dessa licença de pesticida. Eu estou citando isso para que as pessoas entendam que isso é voltado para a questão do pesticida, não simplesmente para a questão de aplicação aérea. E aí nós que queremos voar agrícola aqui nos Estados Unidos, fazemos 3 provas. Uma que é a de aplicador de pesticida, a segunda que é a aplicação de pesticida em lavouras e a terceira que é a aplicação de pesticida em lavouras com aeronave, via aérea. Então, são provas específicas. Como é que eu vou te dizer? Elas são diferentes em cada estado, porque, por exemplo, ano passado eu fiz a safra lá em Minnesota, então eu tive que ter a licença do estado de Minnesota. Esse ano eu tô voando em Oklahoma, eu tive que fazer outra prova aqui para ter a licença deste estado. Devo voar em Dakota do Norte, vou fazer a prova para alguns estados tem até reciprocidade, você consegue, mas enfim, cada estado você tem que ter a licença daquele estado. Alguns lugares eles têm o que chama de open book, essa prova é aberta com consulta, mas ela é bem mais difícil do que a prova que não é com consulta. Eu fiz a prova aqui em Oklahoma, em Minnesota, não é com consulta, então tem que estar tudo na cachola. E o que é chato pra gente que é brasileiro, que cresceu com esse sistema métrico do Brasil, que é de quilômetros, metros e litros e mililitros. Aqui é tudo diferente. É galão, milhas, pés. Aí as medidas de volume tem pint, tem ounce, enfim,
tem eles têm um sistema métrico aqui que é totalmente diferente do nosso. E isso cai muito na prova. Por exemplo, tem questões assim, você tem que aplicar essa taxa de aplicação aqui de, sei lá, 3 galões por acre, você vai estar voando com essa velocidade, com tantos bicos. Quantos galões por minuto você está aplicando? Então, tem umas fórmulas, tem umas tabelas de conversão. Quando eu fiz a prova em Minnesota, eu não lembro de ter visto tabela de conversão na prova. Aqui em Oklahoma eles colocam, ajuda muito. E aí essa prova também, então como eu falei, são 3 blocos, também precisa de no mínimo 70% de aproveitamento. E faz no computador, lá em Minnesota eu fiz no computador, aqui foi papel mesmo, eles te dão um livro de prova, você marca só no cartão de resposta. E te dão o resultado na hora. E aí, tocou o telefone no meio do vídeo, mas vamos lá, continuando. Então, feita essa prova, obteve 70% de aproveitamento no mínimo, aí você vai ter a sua licença de pesticida. Para algumas coisas aqui, você não precisa de uma licença de pesticida. Por exemplo, para aplicar fertilizante, que é granular, né, é sólido, aí, para esse caso, você não precisa de uma licença. Mas é claro que você não vai fazer uma safra inteira aqui voando só fertilizante. Então, tendo a licença de PC, tendo a liberação do seguro, que aí vai ficar a cargo, né, da empresa e da experiência prévia que o piloto tem aí no Brasil. Eu não precisei fazer o CAVAG porque eu vim para cá, já tinha 5 ou 6 safras, não me lembro bem, e eu tinha experiência suficiente para que o seguro aceitasse, me aceitasse como piloto da aeronave. E uma coisa que eu fiz aqui também foi a transição para turbina, que isso também ajudou para que o seguro me autorizasse. Então eu fiz a conversão, né, com validação do PP, fiz o PC, fiz a prova de licença de pesticida e fiz a transição para a turbina. Foi esse o meu caminho, foi essa a minha trajetória. E como eu disse, cada pessoa tem ali uma situação, né, de descendência, de cidadania, enfim, cada um ali está numa situação bem específica. Então, existem algumas possibilidades aí, dependendo de qual é a sua situação hoje. Realmente eu espero que a minha experiência compartilhada aqui possa ter ajudado. Eu gostaria muito que na época que eu comecei a procurar informação, alguém tivesse me falado dessa questão, principalmente da licença de pesticida, que é uma coisa que a gente fica ali sem saber. Como eu falei, isso não está disponível, assim, como se fosse um checklist. E, enfim, o meu caminho foi esse. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link da AOPA, a OPA, que é uma associação de pilotos e proprietários de aeronaves aqui, que eles têm um link específico para estrangeiros que querem voar nos Estados Unidos. Tá lá todo o passo a passo, tudo mastigadinho, é cumprido assim, você tem que ler com atenção, entender, ver aonde você se encaixa ali com relação às suas licenças, e já ajuda bastante esse link. Algumas pessoas entram na questão de... Meu avião chegou, por isso que eu tô olhando pra fora aqui de novo, porque eu vou precisar ir lá. Mas as pessoas falam muito da questão assim, vale a pena tirar as carteiras no Brasil ou nos Estados Unidos? Isso depende, né? Depende de cotação do dólar, depende de qual é o seu objetivo. Tem um livro muito legal, escrito pelo meu amigo Anderson Rafael. A gente começou junto, desde lá da época de comissário. Hoje ele é piloto de 787, lá em Doha. Então, já viram que o cara é fera. E ele escreveu um livro sobre essa questão de formação aqui nos Estados Unidos para brasileiros. E ele tem um número que ele fala a questão econômica, né? Quanto que deveria o dólar estar com o real para valer a pena. E ele fala 2 por 1, né? Que o dólar estaria R$2. E ele mesmo
logo em seguida ele fala uma outra informação que eu acho interessante. Que ele fala, às vezes o dólar vai estar mais, como hoje em dia tá 3, tá quase 4, mas pode ser que você pense, que você ache interessante fazer esse investimento pela sua formação, de acordo com o que você tem de aspirações aí para o seu futuro. Então vale a leitura, busquem informações, garimpem bastante na internet. Tem algumas coisas e tem outras que, como eu falei aqui no vídeo, que são difíceis de achar, mas eu falei aqui, então eu acho que já dá uma facilitada aí pro pessoal. Que mais? Bom, eu acho que basicamente é isso. Eu vou deixar, como eu falei, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E leiam bastante, procurem se informar. Não é um processo rápido, tá? Como eu me casei, eu tenho green card, e aí eu tenho residência permanente, eu posso trabalhar. É claro que isso facilita muito, mas mesmo assim, foi um processo caro, foi um processo demorado, e é claro que a imigração, eles vão a fundo mesmo ali para checar todos os antecedentes da pessoa, por isso até que o processo não é rápido. Mas é possível, e é muito legal voar aqui, eu gosto muito, vai ser minha segunda safra, e é isso. Deixem mais sugestões, críticas, elogios, o que for, e eu volto em breve com mais vídeos. Agora eu vou lá voar, como eu falei pra vocês, vai ser o meu primeiro voo no Air Tractor 602, e já vou fazer um voozinho aqui, logo em seguida eu vou fazer uma área, e depois eu conto pra vocês como é que foi. Que, como eu falei, toda vez que eu vou fazer um trem novo, é aquele frio na barriga, mas é gostoso. É isso, gente. Beijo, fiquem com Deus, volo per veritas e voem com segurança sempre, tá bom? Tchau pra vocês!